A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Felipe Ferreira, e nós estamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, continuando os estudos da revista que tem por tema Corpo, Alma e Espírito, e hoje a gente vai continuar e se aprofundar nessa temática. Tem sido lições preciosas, nós temos recebido feedback dos irmãos a respeito dessas lições do último trimestre de 2025, e eu quero muito que você seja abençoado. Mas antes de começarmos a aula de hoje, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse link, né, no grupo de professores de escola bíblica da sua igreja. Passe para os irmãos, para que os irmãos conheçam o trabalho que nós temos desenvolvido aqui no YouTube. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Meus irmãos, vamos então já começar a aula de hoje, não vamos perder tempo. Vamos continuar falando a respeito desse tema. E hoje, na aula de hoje, especificamente, nós vamos entender a importância do corpo como habitação divina e a necessidade de cuidado. Pois é preciso cuidar do corpo. E hoje, especificamente aplicado ao templo do Espírito, nós estamos falando especificamente de santificação. Então, nós vamos falar principalmente de santificação, porque a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar a matéria corrompida. Então, o nosso corpo, ele é pecaminoso, gerado em pecado, mas ele é restaurado e foi restaurado no sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos compreender todas essas coisas, porque a lição de número 4 vai nos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. O textuário da lição de hoje nos diz, está lá em 1 Coríntios 6,19, pergunta do apóstolo Paulo, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só a pergunta do apóstolo Paulo, como ele é contundente, como ele é direto e como ele é provocador. Por acaso vocês não sabem, ou seja, vocês se esqueceram que o Espírito Santo habita em vocês e a partir do instante em que vocês se tornam morada do Espírito Santo, vocês já não pertencem a vocês mesmos, ou seja, o corpo de vocês não é de posse de vocês, mas precisa estar sujeitos à soberana vontade de Deus. Então, a verdade prática nos diz ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos, na maneira como vivemos, como exercemos a nossa humanidade. Então, o corpo é o endereço terreno do Espírito Santo. É neste corpo, no meu e no seu, que nós podemos encontrar a presença do Espírito, porque ele habita em nós. Então, o cristão não pertence a si mesmo, pertence àquele que habita nele. Quem é ele? O Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver que toda a narrativa da lição aponta para a palavra templo, né? E no sentido cristão, templo é ser o ser interior e exterior do crente, adquirido por Cristo e tornado a morada viva e sagrada do Espírito Santo. Então, o templo do crente, ele está fora e está dentro. Ele está dentro e está fora. Toda a integridade do nosso ser é templo e morada, habitação do nosso Deus. Então, no sentido cristão, é o ser interior e exterior de todo crente. Então, não é só o que é externo, não é só o que as pessoas veem, mas é aquilo que só Deus vê, só o Espírito Santo vê. E a lição de hoje vai falar muito a respeito dessa temática. Então, a introdução vai nos dizer que o corpo, como templo do Espírito Santo, enfatiza a sua importância e a necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Na lição anterior, nós vimos que o pecado afetou o corpo por completo, mas a obra de Cristo nos restaurou e a santificação nos prepara para sermos morada e habitação do Espírito Santo. Então, o corpo que abriga o Espírito não pode abrigar o pecado. Isso é, irmãos, assim, essa lição a gente vai tratar de muitos assuntos que às vezes eu me pergunto se vale a pena ainda falar disso, porque eu disse, meu Deus, será que tem crente que não entende isso? Mas se a lição está nos trazendo é porque sim, existe gente que acha que pode servir a Deus estando em pecado, ser habitação do Espírito Santo estando em pecado. Não, irmãos, o Espírito Santo é exclusivista, ele só mora sozinho. Quem anda carregado de outros 7 são os espíritos imundos. Aqueles que não batem, eles invadem, eles tomam a casa. Mas o Espírito Santo não. O corpo que abriga o Espírito não pode abrigar o pecado. Porque quem entende que é templo, cuida do altar. O que caracteriza um templo não é um grande galpão aberto. Não é um espaço coberto com 4 paredes e uma porta. Não.
O que caracteriza um templo é o altar, onde a adoração ela é entregue, onde ela é derramada. Então, quem entende que é templo, cuida do altar, porque o Espírito Santo não visita, meus irmãos, ele habita. O Espírito Santo não veio passar uma temporada, ele veio permanecer conosco. E a santidade não é opção para o templo, é uma condição para a permanência do Espírito Santo, e a gente vai ver muito isso ao decorrer da nossa lição. Então, o primeiro tópico aborda corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. A gente vai ver que a propriedade de Deus em todos os aspectos. Nós somos totalmente do Senhor, inclusive no físico, que é literalmente o templo, o santuário. A expressão habita convosco e estará em vós tem uma diferença muito interessante. É muito interessante perceber isso, né? Que há uma diferenciação nas palavras de Jesus, em alguns momentos, antes da sua da sua glorificação, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo, né, estará convosco. Depois da sua glorificação, depois que ele diz que ele sopra o Espírito sobre todos nós, o Espírito não estará mais. O Espírito habitará, não estará conosco, habitará em nós. Então, isso indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com ele. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. E aí, quando Jesus vai dizer, habita convosco, ele vai falar sobre a presença ao lado. Significa a presença do Espírito junto deles, acompanhando, guiando e operando externamente. Ou seja, o Espírito se movia entre os discípulos. E nesse momento, antes da cruz e da ressurreição, o Espírito Santo ainda habitava dentro dos crentes, não habitava, perdão, dentro dos crentes como habita hoje, mas agindo junto deles, através da pessoa de Jesus e na sua missão divina. Então o Espírito estava com os discípulos no ministério de Cristo. Como? Nos milagres, nas palavras de sabedoria, na direção espiritual. E essa expressão fala da presença ao lado, companheiro, que influencia e prepara. Então, quando Jesus estava conosco, materialmente, vamos colocar assim, né, fisicamente no seu ministério terreno, o Espírito ele habitava conosco, habitava com seus discípulos, por intermédio da pessoa e da presença de Jesus Cristo. Mas isso muda. Como, irmão Felipe, que isso muda? Quando Cristo é assunto aos céus, então o Espírito Santo passa a não habitar conosco, mas estar em nós. E ele diz, estará em vós. É uma presença interior. Aqui Jesus aponta para o Pentecoste, quando o Espírito passaria a habitar dentro dos crentes permanentemente. Não mais apenas com, mas em, de forma íntima, interior e transformadora. É a presença que muda a natureza, santifica, ensina e consola de dentro para fora. É a promessa do Espírito como habitação, não mais como visitação. Então, o Espírito Santo, durante toda a narrativa bíblica, ele vinha como visitação, ele vinha como uma presença, ele vinha como uma manifestação, com um objetivo, com uma necessidade, mas a partir do instante que ele é derramado sobre toda a carne, por intermédio da regeneração, ele não mais visita, ele permanece, ele mora, ele se torna inquilino de todo aquele que crê, de todo aquele que recebe a Cristo e de todo aquele que passa pelo processo da regeneração. E aí, meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, hoje, naquele período, né, o Espírito caminha ao lado de vocês, mas em breve, depois que ele ressuscita, ele habitará dentro de vocês. Ou seja, o relacionamento com o Espírito Santo passaria de externo para interno, de temporário para permanente, de influência para comunhão viva. O Espírito Santo não apenas mais influencia, mas ele está conosco em uma comunhão permanente. Então, o apóstolo Paulo vai provocar os coríntios, né? Usando a expressão, não sabeis vós, e é interessante porque o comentarista traz um trecho que eu quero ler na íntegra, que diz, discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de maturidade e carnalidade. Inclusive, as relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado do que o nosso. E aí é muito interessante, porque o comentarista vai para um lugar que há muito tempo eu não ouço falar. Parece que a gente esqueceu.
Eu sou jovem, irmãos, eu tenho 33 anos, mas eu me converti na Assembleia de Deus ainda menino, aos 9 anos de idade. E naquele período havia muito zelo quanto às vestimentas do povo. Não porque nós queríamos apenas uma demonstração externa de santificação, mas porque havia uma compreensão clara dos irmãos que nós não poderíamos mais viver como um dia nós vivemos. Com a grande safra, né, de salvação no Brasil, na virada do século, no final dos anos 90 para os anos 2000, houve um verdadeiro mover de alcance de pessoas por intermédio da pregação do evangelho. E o que caracterizava essa mudança na vida das pessoas era a troca das suas vestimentas. Era a santificação. As pessoas entendiam que elas deveriam estar e se portar de forma diferente para com Deus e para com o mundo. Eu nunca vou me esquecer, eu menino, quando a minha mãe aceitou a Cristo, eu me lembro que eu estava passando uma temporada na casa da minha avó e a minha mãe foi me buscar lá para me pegar da casa da minha avó, depois de alguns dias que eu estava por lá. E eu sabia que ela tinha aceitado a Cristo, mas ela estava vivendo um processo de transformação. Um processo de transformação e de mudança. E eu me lembro que ela chegou para me pegar e ela chegou vestida diferente. Ela estava com uma roupa muito bonita, mas uma roupa de uma saia bonita, uma blusa, e ela carregava consigo a Bíblia. E quando eu olhei para o rosto da minha mãe, eu vi uma felicidade, eu vi uma alegria, eu vi uma mudança que não era só externa, era interna, mas escoou para aquilo que era externo. É interessante isso. Então a gente tem que entender que quem não entende o valor do corpo banaliza o templo. E nós vivemos num país extremamente ligado a essas questões carnais, né, da exposição do corpo. É quase como se fosse natural se ter todo tipo de exposição, não só fora, mas agora também dentro das igrejas. Então, negar a santificação corpórea é confessar carnalidade disfarçada de liberdade. Tem muita gente que se opõe à modéstia nas vestimentas, alegando isso ser religiosidade, quando na verdade o que nós entendemos, gente, que isso é testemunho. O corpo do crente prega um sermão silencioso. Ou é um sermão santo, ou é um sermão profano. As pessoas olham, as pessoas observam, as pessoas comentam. Ah, mas eu não vivo pelos outros. Sim, nós vivemos pelos outros. O texto bíblico é claro a respeito disso. Nós temos esquecido, irmãos, que a nossa vida não é nossa. A nossa vida não nos pertence. Nós somos e devemos ser instrumentos para alcançar as vidas com todo o nosso proceder. Então o apóstolo Paulo vai perguntar: não sabeis vós? E Deus vestiu Adão e Eva. E não vestiu por conta da vergonha de estarem nus, mas para dar a eles dignidade. Deus tira as folhas como solução humana, inacabada, imperfeita, temporária, porque folha seca, e quando ela seca, ela se recolhe, né? Ela murcha. Mas o próprio Deus não, ele vai lá e veste o homem com pele de animal, ou seja, uma pele que encobrisse a sua nudez. Não por vergonha, mas para dar ao homem dignidade. Então não há glória em expor o que Deus mandou cobrir. A fé que não chega ao corpo ainda não chegou por inteiro ao coração. Então, meu irmão e minha irmã, vou ser bem claro aqui com você que está comigo nessa aula. Se você acredita que para ser morada do Espírito Santo, você pode e deve andar do jeito que você quiser, eu digo para você que muito provavelmente você está equivocada. A salvação ainda não chegou por inteiro no teu coração. Porque não é uma imposição religiosa. É um processo natural. Uma vez eu vi um testemunho de uma atriz, ela fez muitas novelas na Globo e era uma mulher que sempre exibiu muito o corpo. E ela contando no seu testemunho que quando ela se converteu, ninguém pediu para ela mudar as vestes. Ela olhou para aquilo e ela sentiu constrangimento em ter vivido tantos anos na exposição gratuita do seu corpo físico. Olha só que coisa extraordinária, meus irmãos. Então isso traz para nós uma necessidade urgente. Nós devemos ter modéstia quanto ao nosso vestir, homens e mulheres, porque Deus deseja e requer isso de cada um de nós. Então ele é o proprietário e ele tem e deve ter domínio sobre nós. O detentor da propriedade deve ser também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Então, irmãos, como é que nós dizemos que somos templo e morada do Espírito Santo e o Espírito Santo não tem liberdade para nos falar e para nos pedir um jeito novo no proceder das nossas vestimentas, do nosso falar, das nossas atitudes, uma forma de se comunicar que honre a Deus e que traga diante dos homens o testemunho daqueles que creem? Então, irmãos, eu costumo dizer
que o Espírito habita em nós como um hóspede gracioso. Ele é um hóspede. Ele é um hóspede porque ele bate, porque ele entra para todo aquele que abre. E ele se senta à mesa conosco de forma muito gloriosa. Mas a partir do instante em que ele se torna esse hóspede gracioso, ele deseja governar sobre nós como um Senhor absoluto. Jesus é Senhor, Jesus não é o que o mundo tenta fazer dele hoje. Um camarada, um amigo, um parceiro, simplesmente. Não que ele não seja amigo, mas ele é, acima de tudo, Senhor absoluto. Então o Espírito não aluga o espaço, ele toma posse. O Espírito não quer um espaço, a sala, a cozinha, não. Ele quer toda a casa. Porque quem tem um Espírito não administra a própria vida. Se submete ao dono. Então, eu não vivo por mim, meus irmãos. E eu espero que você também não. Eu espero que você tenha dignidade para entender, aliás, entendimento para compreender que quem manda na nossa vida e deve estar acima do controle das nossas decisões é o Espírito Santo de Deus. Então não basta que o Espírito more em nós, é preciso que ele domine em nós. Não basta que ele apenas esteja em nós, é necessário que ele domine as nossas vontades. Quando o Espírito entra, o domínio muda de mãos. Sabe, irmãos, quando eu sou um homem casado, tenho meu carro, mas quando eu estou na companhia do meu pai, que é um homem ainda muito jovem, eu sempre ofereço a ele a oportunidade de dirigir. Se nós vamos fazer uma viagem, né, se vamos para algum lugar em família, porque meu pai é um homem que tem experiência no caminho, no proceder, na direção, e eu me sinto seguro quando ele está na direção, né? Porque ele é meu pai, ele sempre dirigiu para a nossa família de forma muito, muito responsável. Então, essa analogia traz para nós esse sentimento. Quem é que deve estar no controle da nossa vida? Eu, que sou limitado, humano, falho, pecador, ou o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, que sonda os corações, que conhece tudo e todos? Então, santificação, meus irmãos, é devolver ao dono o controle da casa. Toma, Pai, a casa, toma a chave do meu lar, fica à vontade, Espírito Santo. Vamos mudar, vamos reformar, vamos melhorar esse templo, para que o Senhor se sinta bem dentro de mim, morando e habitando em mim. Então, o comentarista vai nos falar no ponto 2, o corpo como tabernáculo. E aqui ele faz uma ligação muito interessante, porque o tabernáculo ele tem vários significados. O tabernáculo de Moisés. E o primeiro deles é portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica para se relacionar ao corpo, para se direcionar ao corpo humano. E é interessante, meus irmãos, porque eu gosto muito dessa ilustração que demonstra como era organizado o acampamento do povo de Deus no deserto. Vocês sabem que o povo ficou peregrinando pelo deserto durante 40 anos, mas depois que Moisés recebe a lei e recebe de Deus a direção para estabelecer o tabernáculo, o Senhor dá direções claras de como deveria ser a montagem, né, dos filhos de Israel em torno do tabernáculo. Então, o tabernáculo estava ao centro e as tribos ao redor. E perceba que na imagem, o texto bíblico deixa claro, ele está no centro do seu povo. Ele não está nem à frente, nem ao lado, nem pela uma ponta, nem pela outra, mas ele está no centro. Por quê? Porque Deus nunca quis apenas estar por perto. Ele sempre desejou habitar dentro, estar no centro. Por quê? Porque Deus gosta de aparecer? Não, irmãos. Porque quando Deus está no centro, nós podemos confiar, nós podemos permanecer, nós podemos descansar, porque Ele vai nos guiar em direção à terra prometida. Então, o tabernáculo apontava para o que somos hoje. E o que é que nós somos hoje, irmão Felipe? Uma morada viva do Altíssimo. O tabernáculo é interessante porque ele era móvel, né? Ele desmontava e seguia, ele desmontava e permanecia com o povo. O corpo também, ele tem essa ideia, ele é vivo, né? Nós estamos vivendo e transitando nesse mundo, portando a presença do Espírito Santo. Então, a presença que guiava Israel, hoje guia o coração de cada crente. A presença que guiava o povo lá no deserto, hoje habita dentro de mim e habita dentro de você. Então, o tabernáculo e a tricotomia. Aqui o comentarista traz uma aplicação muito interessante, dizendo que o tabernáculo era dividido em 3 partes, né?
o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. E a gente vai perceber que essa analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. O tabernáculo compreendia o pátio, o espaço externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu. E é interessante perceber porque o tabernáculo tinha 3 partes. E o homem, por sua vez, também tem 3 partes. E a glória enchia o tabernáculo por inteiro. E a glória deseja encher a nossa vida por inteiro. Espírito, alma e corpo. O velho hino da harpa cristã, espírito, alma e corpo. Não é assim? No pátio, lavamos o corpo. No santo lugar, alimentamos a alma. No santíssimo lugar, Deus toca o espírito. Ou seja, o corpo sente, a alma reage e o espírito discerne. E o Espírito Santo deve governar todas as coisas. Então, a oração que o crente tem que fazer é: Senhor, toma por inteiro o meu viver. Estabelece por completo a tua vontade na minha vida. Que não haja nenhum espaço no meu ser que o Senhor não seja dono, que o Senhor não esteja sobre total influência. Então nós vamos entender que o véu que separava o Santíssimo foi rasgado. Agora Deus habita o interior do homem. Quando o tabernáculo se enche de glória, nenhuma parte ficava vazia. Oh, Jesus maravilhoso! A tricotomia, meus irmãos, não é teoria. É a planta baixa da habitação de Deus em nós. É o spoiler daquilo que viria a ser. Não mais na arca. Cadê a arca? A arca sumiu, porque era apenas um símbolo. O que nós temos não é um material físico, mas a manifestação espiritual do Deus que habita em nós, que abriu mão dos palácios, abriu mão dos templos, porque a glória dos céus não poderia contê-lo, mas ele escolheu morar num vaso de barro, como a minha e como a tua vida. Queridos, é um tabernáculo guiado. E é interessante porque a gente vai perceber que o tabernáculo ele seguia a agenda do céu. Ele era guiado por Deus para montar, para desmontar, para andar e para parar. Então, ser sensível ao Espírito, nos diz o comentarista, nos livra de decisões e movimentos errados no nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Então, a nuvem que vinha era um sinal. Se ela se levantava e seguia, o povo levantava e seguia. Se ela permanecia imóvel, o povo descansava ali e permanecia até o próximo movimento da nuvem. Então, não basta ter a presença, é preciso seguir a presença. Não basta apenas que a presença repouse sobre nós, é preciso ir em direção a essa presença onde quer que ela vá. A nuvem não era apenas um sinal de glória, era também a bússola de direção. Irmãos, a forma mais eficaz de você saber se Cristo está ou não dirigindo o teu viver é: o Senhor tem andado comigo, as portas estão abertas diante de mim, numa perspectiva não de bênção apenas, mas de paz diante de Deus. Porque pode ser, irmãos, que uma porta se abre e traga para nós algum tipo de conflito. Mas ao mesmo instante em que há o conflito, existe a paz. Porque o deserto é onde nós estamos, mas é onde nós não vamos permanecer. O tabernáculo só se movia quando a presença se movia. Assim deve ser todo crente. Eu sou uma pessoa muito fria nesse aspecto, irmãos. Fria no seguinte, assim, que eu não esquento a cabeça enquanto eu não vejo Deus se mover. Eu não fico na expectativa de nada até eu ver a mão de Deus se mover. Quando a mão de Deus se move, aí assim, eu fico na expectativa, porque eu sei que, opa, o Espírito está me guiando para alguma coisa. Então, sensibilidade ao Espírito é o segredo dos passos certos. É melhor parar com Deus do que andar sem Ele. O deserto é incerto, mas a nuvem, ela é fiel. A nuvem está no alto, porque a direção vem do alto. E quando eu digo que a direção vem do alto, eu não estou dizendo que a direção vem do homem, tá? Muita gente quer viver na direção do homem. Como assim, irmão Felipe? Eu não sou crente? Eu sei, meu irmão, mas você vive na expectativa de que alguém traga uma profecia. Vive na expectativa de alguém traga uma palavra de conhecimento. Vive na expectativa de que Deus fale com você de forma quase que mediúna. Querido, atenção quanto a isso. Porque a sensibilidade do Espírito precisa estar em cada crente. Não há essa necessidade
de nós estarmos ansiosos para que alguém nos fale. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós temos total convicção de que a voz que fala comigo é a voz do meu amado. Então é melhor parar com Deus do que andar sem ele, porque a nuvem vem do alto e a direção também. E aí, para caminhar para o final da nossa aula de hoje, cuidado com o templo do Espírito, a fuga da prostituição. Nas palavras de Paulo, né, fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual. Além dos nefastos efeitos espirituais que essas práticas podem nos causar, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Doenças sexualmente transmissíveis, questões mesmo assim de corpo, de enfermidades terríveis e também na mente. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fuja, fuja. Paulo não nos diz, resistam, não. Paulo nos diz, fuja, fuja, porque há tentação que não se vence com força, mas com distância. Não, eu vou ficar aqui e eu vou ser forte. Irmão, foge daí. Querido irmão, querida irmã, foge dessas coisas. Alguns pecados se enfrentam. Como, irmão Felipe? Dê um exemplo, avareza. Avareza é um pecado que você tem que enfrentar. A avareza bate no coração para você não ofertar, não jejuar, aliás, não dizimar. Você tem que enfrentar, tem que tirar e fazer. Vocês estão entendendo? Agora, pecados, irmãos, no âmbito sexual, você tem que fugir. Não adianta você tentar, não, porque eu vou aqui, eu vou resistir. Não. Como José fugiu da esposa de Potifar, assim também nós devemos fazer. A santidade não é falta de desejo, é o domínio do desejo. E aqui eu quero entrar num ponto importante. Muita gente tem todo tipo de desejo, irmão. Desejo complexos de um cristão ter, de um cristão possuir. Mas essa pessoa se sente completamente, meu Deus, o que é que eu faço, querido? Você vai ter certos desejos. Você vai ter certas fraquezas. Mas a pergunta que eu te faço é, quem é que está no controle? Quem é que está dominando sobre esse desejo, sobre essa vontade? Apenas a santificação nos fará dominantes sobre a vontade da carne. E aí, meus irmãos, os olhos são a porta do templo. Então, cuide bem das janelas da alma. Tem muita gente que não se rende à pornografia, mas está em todo tipo de série, irmãos. Filmes, novelas, pornográficas no sentido literal. Porque a pornografia não está apenas naquilo que é colocado de forma explícita, mas está na sutileza, do ambiente em que a envolve. Então a pornografia é o altar moderno da carne. E muita gente tem oferecido o próprio corpo. E muitos têm se prostrado diante dele. E é um pecado meramente visual. Na palma do celular, na palma da mão, a tela do celular, e por lá muitos estão mergulhando nesse pecado, destruindo as suas vidas, se apropriando das suas almas e quebrando a comunhão com Deus. Então, quem alimenta os olhos com trevas não pode esperar luz no coração, porque nós usamos o corpo para a glória de Deus. Os meus olhos têm que estar naquilo que glorifica a Deus. Os meus pensamentos, as minhas mãos, o meu corpo. O velho hino diz que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Queridos, eu não consigo acreditar que um cristão que se diz santo e salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo tenha tranquilidade de estar diante de um material audiovisual composto de sensualidade, de nudez, e achar que aquilo está tudo bem. Não, isso aqui é bobagem. Não, eu não consigo acreditar, meus irmãos. Porque nós devemos compreender que os nossos olhos, eles são a janela da casa, da habitação do nosso Deus. Então, as disciplinas espirituais, é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual. Jejum, oração, estudo da palavra. Isso tudo é fundamental, irmãos, porque está no sentido teológico e um ponto central. Dentro do sentido teológico, Paulo nos ensina que ser templo do Espírito Santo não é apenas não pecar, é consagrar o corpo e a mente para Deus, fazendo deles instrumentos de adoração e serviço. O Espírito habita, mas também deseja agir e produzir frutos em nós. Ele não quer apenas estar dentro, mas ele quer também manifestar a sua presença de forma externa, produzindo em nós frutos. O texto bíblico diz: pelos frutos vos conhecereis. Então, qual é o ponto central aqui da revelação de Paulo? A habitação do Espírito é permanente,
mas a manifestação do seu poder depende da nossa entrega diária. Então, o Espírito Santo pode estar em nossas vidas, mas nós podemos não estar dando liberdade a ele para que ele frutifique em nós. Então, por isso, as disciplinas espirituais são tão importantes. A oração, o jejum, o estudo da palavra são meios pelo quais mantemos comunhão e sensibilidade à voz do Espírito. Então, nós temos que ter essas disciplinas corporais, disciplinas no corpo. Então, dentre esses cuidados estão a quantidade, a qualidade e a quantidade da nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. E a gente naturalizou isso, irmão. A gente naturalizou a gula em nosso meio. Isso é um pecado. Ficarão de fora os glutões. Não seria reflexo da nossa falta de moderação? Além do aspecto alimentar, descanso, tem muito crente negligenciando sono, irmão. Exercício físico, tem muito crente desprezando o exercício, o cuidado, o zelo com o corpo. Então, todas essas coisas são importantes, querido. Porque tudo o que se faz fora da moderação tem potencial de escravidão. Muita gente doente, irmão. Pressão, diabetes, tantas questões, com uma mudança que precisa ser radical na forma de se alimentar. Então, alimentar o corpo é dever, mas dominar o apetite é culto. Você não precisa, todas as vezes que você come, desonrar a Deus com a sua alimentação. O corpo equilibrado reflete a vida equilibrada diante de Deus. Cuidar do corpo é honrar a presença que nele habita. Então, a conclusão traz para nós que o corpo e mente saudáveis nos torna mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a consciência da habitação do Espírito transforma o comportamento em culto. Como assim, irmão Felipe? Quando você está ligado a Cristo, tudo que você faz não é mais só uma atitude comum. É a manifestação da graça de Deus na tua vida. E as pessoas veem, elas notam, elas comentam, elas se sentem inspiradas e muitas das vezes elas são tocadas por uma atitude nossa diante de Deus. Então, eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Quero te encontrar na nossa próxima aula. E como tem sido precioso, meus irmãos, dividir com vocês esse tempo aqui. Eu tenho certeza que não é vão. Nós chegamos aqui muitas das vezes cansados para gravar essas aulas, mas nós sabemos que alguém do outro lado tem sido edificado com essas aulas e tem sido bênção na vida de tanta gente. Então, que Deus em Cristo te abençoe e espero poder contar com você no nosso próximo encontro. Até lá.